Sessão ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao dia 21 de maio de 2007. Declaro abertos os trabalhos da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao primeiro período do terceiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Provérbios, capítulo 17, versículo 15. De que servirá o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria?
visto que não tem entendimento. Correspondências recebidas do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, solicitando a dispensa da sessão ordinária do dia 21 de maio por motivo de viagem. Da Juíza de Direito de União da Vitória, ofício número 6/07. União da Vitória, 16 de maio de 2007. Senhor Presidente, venho através dessa dirigir-me a todos os vereadores do município de União da Vitória. Faça estar sendo noticiado na imprensa local insinuações de que eu, juíza de direito titular da vara dos juizados especiais, cíveis e criminais desta comarca, na qualidade de filha da terra, estivesse promovendo, a meu bel prazer, a desocupação do prédio pertencente ao Poder Judiciário, que encontra-se cedido gratuitamente para o Poder Legislativo em face de retomada. Gostaria de deixar claro que, sob a presidência do vereador Sr. Sérgio Andrikovski, estive 2 vezes na Câmara Municipal para tratar do assunto relativo à tomada do imóvel, da maneira mais cordial e diplomática possível, pois não era intenção nem minha, nem da presidência do Tribunal de Justiça que houvesse conflito institucional. Salientei todas as vezes que nosso presidente, à época, desembargador Tadeu Marino Loyola, solicitou-me que fizesse todo o possível para que não houvesse embate judicial. Por conta disso, o Tribunal de Justiça concedeu prazo de 6 meses, que foi renovado por mais 6 meses, ao cabo do qual fui novamente ter uma reunião com o presidente dessa Casa de Leis, que prometeu-me resolver o problema antes da entrega de seu mandato na presidência da Câmara Municipal. Confiante, comuniquei o presidente do Tribunal de Justiça e esperamos. Ocorre que, por conta de o Poder Legislativo local não ter observado o prazo que lhe foi amigavelmente concedido, encontramos-nos hoje nessa delicada situação de retomada. Portanto, não é verdadeiro que essa magistrada, na condição de diretora do fórum, ou juíza da vara dos juizados, ou mesmo como simples cidadã, filha desta amada terra, estivesse promovendo a desocupação deliberada, ou mesmo sem considerar os ocupantes daquele prédio. Pelo contrário, com fidalguia foram sempre todos tratados. Não se trata também de questão de vaidade pessoal ou de autoridade, posto que o pedido de retomada partiu do presidente do Tribunal de Justiça, chefe do Poder Judiciário, e visa melhorar o atendimento dos cidadãos que procuram a vara dos juizados especiais e ainda aumentar a capacidade de outros atendimentos atinentes aos serviços forenses. Assim, senhor presidente, essa magistrada acredita que as palavras assintosas que foram proferidas no plenário da Câmara sejam fruto do desconhecimento de alguns vereadores de como as tratativas para a retomada estão sendo conduzidas. Por isso, solicito a sua gentileza no sentido de comunicar aos demais vereadores e imprensa local para que as dúvidas não pairem a respeito das sempre boas relações institucionais mantidas entre Legislativo e Judiciário. Ainda para finalizar, não é demais ressaltar que, como agentes públicos, temos o dever de tratar dos assuntos atinentes ao patrimônio público com a maior responsabilidade possível, posto que somos regidos pelos princípios da moralidade e publicidade dos atos administrativos e, assim sendo, em hipótese alguma, podemos misturar interesses públicos com particulares. Sendo que tinha para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar-lhe meus elevados protestos de estima. Atenciosamente, Giana Carla Furlan, juíza de Direito. Matéria do Legislativo.
Projeto de Lei Ordinária número 10/2007, de autoria do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Fica instituído, junto à AME, Autarquia Municipal de Esportes, o incentivo ao esporte do município de União da Vitória, Paraná, destinado especialmente às associações e ligas desportivas. Indicações. Indicação número 100/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade, bem como o departamento responsável pela iluminação pública, organizar um mutirão no bairro Navegantes, promovendo a conservação e melhoria das vias públicas e repondo as diversas lâmpadas e luminárias que encontram-se danificadas. Indicação número 101/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. A Rua Ipiranga continua sendo um ponto crucial em se tratando de trânsito em nossa cidade. Os munícipes que diuturnamente frequentam o INSS e pessoas da circunvizinhança estão apavorados com a alta velocidade empregada por motoristas que se acham serem pilotos de F1. Tentando evitar que mais acidentes venham a ocorrer, solicitamos à senhorita Juliana Sterzinger, diretora municipal de trânsito, para que imediatamente determine a colocação de redutores de velocidade nas proximidades da Rádio Educadora e do INSS. Indicação número 101/2007, do vereador Gilmar Janchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar a construção de uma lombada na rua João Augusto Barbosa, de frente à residência número 1076, no bairro São Brás, onde condutores de veículos despreparados estão empregando velocidade não compatível com a via pública, expondo moradores e população em geral a possíveis acidentes. Indicação número 103/2007, do vereador Gilmar Jaranchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder urgentemente o patrulhamento e revestimento com pedra brita em toda a extensão da rua Osmar Rômulo Curadim, situada no bairro São Brás, onde moradores estão reclamando das dificuldades para se transitar naquela via pública. Indicação número 104/2007, do vereador Gilmar Janchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a retirada de entulhos que foram se acumulando de frente à residência número 39, na rua Luiz Moretti, no bairro São Brás, evitando que o acúmulo deste material continue prejudicando a saúde e o trânsito dos moradores da região. Indicação número 105/2007, do vereador Gilmar Jaranchuk, o Departamento de Obras da Municipalidade executou o serviço de patrulhamento na rua Luiz Moretti, no bairro São Brás, e de frente ao lote número 1086 foi deixado o material, terra e entulho, que sobrou deste serviço. O proprietário do imóvel, senhor prefeito, está em processo de construção de sua moradia e este material lá deixado pelo departamento está impedindo o seu acesso. Portanto, há necessidade de se deslocar uma máquina e um caminhão para a retirada urgentemente deste material. Indicação número 106/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar a recuperação do acostamento na Avenida Interventor Manuel Ribas, trecho entre o Colégio Estadual Túlio de França até a ponte Interventor Manuel Ribas. Justificativa: aquele trecho da movimentada avenida está com o acostamento bastante deteriorado, trazendo perigo constante a todos que ali transitam, ocorrendo uma guerra constante entre ciclistas e motoristas, que disputam espaço na pista de rolamento. Indicação número 107/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade
providenciar o patrulhamento e revestimento com pedra brita de toda a extensão da rua Inocêncio de Oliveira, a qual encontra-se em precárias condições de trafegabilidade. Indicação número 108/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade atender ao proprietário do imóvel número 65 da rua Júlio César de Oliveira, no bairro Bom Jesus, o qual já adquiriu a tubulação necessária, faltando apenas a colaboração da municipalidade no sentido de colocar os tubos de frente a seu imóvel. Indicação número 109/2007 do vereador Altamir Moreira de Castilho ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade destinar alguns de seus funcionários com máquinas, no sentido de eliminar um enorme buraco existente na rua João Leonard, no bairro Bom Jesus, onde o trânsito, tanto de bicicletas e veículos, está tendo dificuldades para passar pelo local. Indicação número 110/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal, para que determine ao secretário municipal de Agricultura providenciar a recuperação da estrada do Pinhalão até chegar à fazenda Ari Carneiro, patrolando e empedrando, dando melhores condições de trafegabilidade aos produtores rurais que lá residem. Indicação número 111/2007 do vereador Jair Brunhago ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a limpeza completa das bocas de lobo existentes nas ruas do conjunto Lagoa Dourada, onde, devido ao acúmulo de entulhos, acontecem alagamentos constantes. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Caos para que informe se algum dos edistos inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra inscrito o vereador Sérgio Andrekovski. Concedemos a palavra ao vereador Sérgio Andrekovski. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes nessa noite. Finalidade nessa noite de que estou ocupando a tribuna. Um dia bastante cansativo, dia exaustivo em Curitiba, com viagem bastante cansativa, mas não poderia me furtar nessa questão, onde fui citado através de um ofício de gabinete encaminhado pela juíza Jeane Furlan a esta casa, ao qual citou meu nome, portanto, vou fazer os esclarecimentos que são devidos e são necessários para que todos os senhores vereadores saibam, até porque jamais em momento algum me furtei, jamais em momento algum na minha vida fui irresponsável em qualquer tipo de trabalho que eu executo. É bom que todos os senhores presentes e a imprensa como um todo saibam do que realmente tem acontecido. No mês, mais especificamente, tudo que estou falando está documentado, documentos particulares meus e que temos aqui presentes nessa casa, na secretaria dessa casa. No dia 16 de março de 2005, estive em audiência com o presidente, na época, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tadeu Marino Loyola Costa, ao qual eu fui referendar um pedido que já havia sido feito pelo vereador G. Brunhago, pelo vereador Fernando Borer, e que cabia a mim, naquele momento, como gestor desta casa, como cabe nesse momento ao senhor defender esta casa e todos os demais presidentes também, quando estão na sua gestão, ir até o presidente do Tribunal de Justiça e pleitear, em definitivo, esse imóvel. Tudo devidamente documentado, ofício 308/2005. Retornamos no dia 26 de setembro de 2005, ao qual havíamos já sido comunicados da necessidade da desocupação desse imóvel por parte do presidente, e nós havíamos falado para ele. Naquele momento, levamos, inclusive, numa segunda audiência, o secretário, na época, Reinaldo Stephanie, secretário de Planejamento do Estado do Paraná, e ali nós apresentamos a real situação do município Não da Vitória. A maior demonstração disso, até quando conversei com a juíza, e quando ela citou aqui a questão da fidalguia, do respeito, da liberdade de pensamentos, isso sempre
pautou a minha vida e deve pautar a vida de todos nós, principalmente agentes políticos, agentes públicos, e em momento algum houve, pelo menos em minha parte, qualquer tipo de falta de respeito para com o Poder Judiciário ou vice-versa, porque eu também não aceitaria se houvesse uma posição contrária, porque naquele momento cabia a mim defender esta casa. E ali para ela, eu inclusive apanhei a assinatura do senhor prefeito municipal, fizemos um ofício de comum acordo, protocolado, inclusive, em mãos, lá no Tribunal de Justiça, acompanhado do secretário Stefanes, para que soubessem de que nós não tínhamos naquele momento, como não temos também agora, para onde irmos. E uma das coisas que nós havíamos discutido, inclusive, com o prefeito municipal, uma das saídas seria a rodoviária, quando fosse desocupada, adequarmos aquele prédio para lá levarmos a Câmara Municipal, até que nós pensássemos o que poderíamos fazer, devidamente retratado aqui neste ofício, que foi redigido no dia 26 de outubro de 2005. A última vez que eu conversei, atendi a senhora juíza uma vez aqui na sala, onde ela pediu se eu poderia atendê-la, e claro que eu atendi, com a maior fidalguia, com o maior respeito, e uma segunda vez foi no mês de julho do ano passado, quando ela me telefonou e perguntou se eu poderia dirigir-me ao fórum, e eu realmente fui. E ela perguntou como é que estava a situação. E eu falei naquele momento o que estou falando agora, que o Poder Legislativo não tem orçamento, e orçamento depende-se do Poder Executivo. E enquanto não houvesse uma desocupação do imóvel, da atual rodoviária, para nós tentarmos levar o prédio da Câmara para lá. Naquele espaço de tempo, ou seja, 9 de novembro de 2005, após um levantamento feito, inclusive, por um assessor do Dr. Viana, que levantou que esse prédio não pertencia ao erário do Poder Judiciário, mas pertencia ao patrimônio do Poder Executivo Estadual, e o deputado Anibele, através do requerimento que eu tenho aqui, do 9 de novembro de 2005, ele fez a solicitação para que esse imóvel fosse retomado para o município não da Vitória, projeto de lei 528 de 1996, e que estava arquivado, e que era um projeto de autoria do então deputado Aníbal Cury e Antônio Anibele, e que nós temos aqui, inclusive, todas as votações, os dias da sessão, primeira, segunda sessão, redação final, e também quem era o relator, que por sinal era um deputado da região, o deputado Valdir Rossoni, que está aqui devidamente em minhas mãos a documentação. Então eu jamais, em momento algum, eu brinquei com coisas sérias e não brinco com uma questão como essa daqui, mas volto a referendar. Para nós construirmos nesse momento um prédio para a nossa Câmara, nós teríamos que nesse momento termos o orçamento de 8%, a nossa Constituição Municipal fala em 6%, nós teríamos que pegar o valor máximo da Prefeitura, 8%, e no mínimo nós demoraríamos 2 anos para termos uma obra concluída. Então, em momento algum, pelo menos de minha parte, houve qualquer comentário. Cada um dos senhores vereadores, até porque tem o direito da palavra, e assim eu pode fazê-lo, se expressar, mas eu não acredito que ninguém deva ter faltado com o respeito para com o Poder Judiciário. Mas a situação real que se encontra aqui na nossa cidade é essa. Nós temos um prédio que nós estamos ocupando e que eu faço questão de levantar essa situação. E que foi levantado através das matrículas que nós temos devidamente levantadas no cartório de registro de imóveis. Leis 3.200/2004, que foi a última doação que nós fizemos, 2362/1996, 2098/94, 1427/86, 1467/87 e 634/68, aonde sempre demonstrou que o nosso município foi parceiro do Poder Judiciário, fazendo doações, cedendo terrenos em áreas nobres, e nós nunca fizemos nada mais, nada além do que qualquer gestor público deve fazê-lo. Hoje eu fiquei o dia todo trabalhando em Curitiba, não para interesse particular meu, mas correndo atrás de interesses para o município não da Vitória, para a saúde pública, arriscando a vida em estrada, indo, vindo. Isso faz parte de qualquer ser humano que ocupa um cargo de responsabilidade na administração pública, seja em que esfera for. Então, quando eu corri atrás e quando levantamos essa situação para nós tentarmos reaver um imóvel, que eu acho que o União da Vitória tem que ser ressarcida desses investimentos que tem feito através de parcerias com vários órgãos públicos, e que somente nesta casa aqui, ó,
Somente nessa casa, no período 2000-2005, gastou-se R$ 123.349,34, adequando, fazendo, enfim, com que nós tenhamos um local hoje aprazível, em condições de um poder legislativo como o nosso. Então eu acho que nessa questão aqui, nós temos que deixar de forma bem clara que quando eu tomei qualquer posição, tomaria hoje novamente, faria novamente, correria atrás de todas as autoridades que fossem possíveis para que esse imóvel realmente ficasse de posse do município União da Vitória, diga-se Poder Legislativo Municipal. Essas foram as minhas atitudes. Em momento algum, quando se fala aqui, não vem atingir a minha pessoa quando diz que houve interesse público misturado com interesse particular. Não houve, de minha parte, faço questão de registrar e dizer que tratei e trato todos os poderes com liberdade, independência, mas respeito. Agora, esse documento a mim nada me atinge, a não ser dizer que, mais uma vez, tomei todas as posturas, todas as atitudes com respeito, com fidalguia e principalmente com responsabilidade. Agora, que existe interesse de que esse imóvel retorne ao município de União da Vitória, sem dúvida alguma. Sem participação do Executivo, não se poderá concretizar esse sonho de termos um prédio próprio. Todos nós sabemos, 8% é o valor que tem que ser destinado mensalmente do orçamento do município para que nós tenhamos as condições financeiras e principalmente técnicas para construirmos um imóvel nesse local. Todos os documentos estão aqui fartamente documentados e principalmente à disposição de todos na secretaria desta casa e principalmente os senhores vereadores, aqueles que já foram presidentes ou o senhor que já é pela segunda vez, sabe que esses documentos estão aí à disposição, jamais foi feito de qualquer forma a revelia, inclusive para mostrar e demonstrar que todos sabiam, foi lido em plenário dia 20 de novembro de 2006, Curitiba, 30 de outubro de 2006. Senhor presidente, reportando meus ofícios 120.05, 39 de 2006 e 4 de 11 de 2005 e 20 de 6 de 2006, respectivamente da presidência desse tribunal, e tendo em vista o descumprimento dos prazos ali indicados, solicito a Vossa Excelência a imediata desocupação e a devolução do antigo prédio do Fórum da Comarca União da Vitória para, nessa edificação, serem instalados os juizados especiais, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis. Isso que estou lendo foi lido também nessa casa no dia 20 de 11 de 2006. Deve estar gravado e devidamente anotado na ata. E respondi no dia 13 de novembro de 2006, dando ciência do recebimento, mas dizendo que nós não poderíamos entregar porque estávamos ainda sem local adequado e principalmente tínhamos inúmeros projetos e requerimentos a serem votados e, portanto, não poderíamos fazê-lo. Isso eu respondi no dia 13 de novembro. Então essa é a postura que tem que ser feita, tem que ser levada para que todos saibam, mas principalmente, se houve algum comentário, se foi tecido, enfim, alguma argumentação em jornal, tem que ser citado realmente quem foi, mas não partiu desse vereador, acredito que não tenha partido também desta mesa diretora. É isso que eu tinha que esclarecer. Obrigado. Agradecemos a participação do vereador Sérgio André Clóvis e não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao vereador Marco Antônio Caos, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 9/2007. Dispõe sobre a denominação de Alvir Castanha, da área de lazer do bairro Dona Mercedes. Fundamentação. O projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo ser apreciado com a anuência do plenário em turno único, haja vista que trata de uma praça esportiva prestes a ser inaugurada. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 9/2007. Dispõe sobre a denominação de Alvir Castanha, da área de lazer do bairro Dona Mercedes. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 17/2007. É o parecer. Coloque em discussão.
Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 17/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 17/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, por anulação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 18/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde, FUSA, para a abertura de fonte de recursos por superávit financeiro. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Número 150/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. O trânsito do anel central deveria ser alterado, conforme informações por nós coletadas quando da implantação do novo sistema de trânsito. Mas não é isso que observamos, pois existem algumas ruas que, para você poder adentrar a elas, necessita percorrer centenas de metros, passar por várias quadras, fazendo um enorme contorno. Senhor prefeito, as mudanças de sentido de mão única em algumas vias públicas devem ser estudadas e urgentemente mudadas, para que possa facilitar o acesso dos munícipes, bem como a colocação de radares e lombadas eletrônicas prometidos em audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Andrekovski. Senhor presidente, senhores vereadores, somente quero fazer uma observação. Observe bem a situação do trânsito no anel central na cidade. Se você estiver, por exemplo, nas imediações aqui do Banco Santander, e você quiser retornar aqui, digamos, à Câmara Municipal, você vai ter que transitar mais de 1 quilômetro, no mínimo 800 metros, para poder chegar até essa localização aqui. Mas são vários outros pontos que nós temos que achar uma solução. Por exemplo, a Rua Costa Carvalho, se não for colocado a lombada eletrônica, quer dizer, a fiscalização eletrônica, aquilo ali é um anel de entrada, de saída, ou melhor, do município, que as pessoas empreendem em altas velocidades. A Rua Ipiranga, outra situação que até eu pedi como indicação, uma solicitação, inclusive, dos moradores do prédio ali de frente à antiga churrascaria, que veem a situação real, o que é feito, principalmente nos finais de semana, a forma como muitas pessoas, maus motoristas, estão empreendendo altas velocidades, trazendo riscos aos transeuntes, riscos iminentes de atropelamento. Então é somente através da multa, infelizmente, parece que a educação não tem tanta importância, mas é através da questão financeira que muitos vão sentir. Então, o que nós estamos pedindo através desse requerimento é algo que nós participamos aqui e que naquele momento, inclusive, a pessoa que estava apresentando a palestra sobre o anel viário se comprometeu a fazer as alterações necessárias. Então, nós estamos pedindo agora, através do requerimento, para que isso seja feito com maior brevidade possível, no sentido de se evitar acidentes. Com a palavra o vereador Jair Brunhato. Senhor presidente, gostaria de informar que nesta tarde de hoje estive conversando com o secretário de Finanças e tivemos uma boa notícia sobre o trânsito na Vitória, porque nós havíamos feito uma licitação e havia um mandato de segurança por parte de uma das empresas que se sentiu prejudicada nessa licitação. Mas agora será aberta uma nova licitação, porque aquela foi anulada, né? E teremos daí sim a instalação de radares e sistema facilitando, porque essa preocupação por parte do prefeito e da administração é constante e que atinge vários pontos da cidade. Então, eu gostaria de comunicar
que aí num prazo seguinte será agora sim que poderá ser feita uma nova licitação, porque até então estava sob júdice. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Senhor presidente, o vereador Gilberto Francisco Brites acaba de entrar em contato com esta Casa de Leis e informa que encontra-se em viagem e, devido às fortes chuvas no caminho, não poderá chegar em tempo para a sequência da reunião. Requerimento número 151/2007, do vereador Sérgio Andrekowski, ao comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, para que providencie patrulhamento ostensivo nas ruas do Anel Central, desde o Colégio Estadual Túlio de França, passando pela Avenida Manuel Ribas e ruas transversais, bem como em pontos de ônibus, rodoviária, evitando que continue acontecendo os rachas de veículos, brigas de gangues com presença de menores e, acima de tudo, tentando com esse patrulhamento evitar que estas pessoas que circulam nas madrugadas, que não são trabalhadores e pessoas de bem, pratiquem vandalismo contra o patrimônio público, a exemplo de vários telefones públicos depedrados e até mesmo incendiados. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Esse requerimento nós vamos mudá-lo na semana que vem, vamos endereçar especificamente ao comando da Polícia Militar do Estado do Paraná. Há cerca de 10 anos atrás haviam mais de 200 homens no efetivo. Hoje 140, 145 homens. O que está acontecendo e que nós temos observado em todos os pontos da cidade, eu, devido à questão do trabalho, saio de madrugada, muitas vezes atender hospitais, e o que eu tenho observado nas madrugadas não é o fato da pessoa ir e vir, isso é um direito constitucional. No sábado à noite, por volta das 2h30 da madrugada, ali na esquina da farmácia Rua do Centro, uma pessoa descendo a Avenida Manuel Ribas, 2 subindo, um foi agredido de graça pelo outro, que nem sei se registrou o boletim de ocorrência, termo circunstanciado ou não. Então, o que nós temos visto ontem à noite, inclusive, conversando com pessoas da Polícia Militar, 2 viaturas para fazer o patrulhamento em todo o nosso município. Então, é uma coisa realmente extremamente dificultosa, com problemas seríssimos que nós encontramos. Eu vejo porque eu leciono à noite no Túlio e saio por volta das 23 horas, e o que nós observamos desde lá do posto Otto, naquelas imediações, subindo a avenida, nas mais diferentes regiões, são atos de vandalismo. Não é, mais uma vez quero dizer, o direito da pessoa ir e vir, mas são pessoas muitas vezes com más intenções que estão ali para agredir, estão formando gangues. O que nós temos visto, por exemplo, na ponte aqui Machado da Costa, trabalhadores que pegam no trabalho de madrugada e que estão à mercê de serem agredidos ou até sofrerem um atentado pior, levando a perda de vidas humanas, ou traumatismos seríssimos. Só que a Polícia Militar, infelizmente, com efetivo na situação que se encontra, não tem como dar todo esse patrulhamento. Então nós estamos, primeiramente, fazendo uma provocação inicial para que o comandante nos dê a resposta. Já sei qual será a resposta. Estaremos mudando isso daqui, estaremos levando, inclusive, ao comando da Polícia Militar, e teremos uma solução para a União da Vitória. A hora que transformar-se essa companhia em batalhão, consequentemente, o efetivo será ampliado, e assim nós teremos um pouco mais de segurança em nosso município, e principalmente para as pessoas que precisam sair ou muitas vezes deslocar-se até no retorno das aulas, no período noturno, que está se tornando extremamente perigoso no nosso município. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 152/2007, do vereador Sérgio Andrekowski, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a vigilância sanitária do município, novamente interceda junto à empresa responsável pela coleta do lixo em nossa cidade, determinando que a mesma passe a recolher as lâmpadas fluorescentes deixadas no lixo diário, bem como adquiram máquina específica para dar o destino final correto, visto o risco de contaminação de metal pesado, mercúrio. A falta do recolhimento por parte da empresa faz com que vândalos se aproveitem para quebrar as lâmpadas nas vias públicas, expondo os munícipes ao risco de serem contaminados. Senhor prefeito, esta mesma solicitação efetivamos no mês de março deste ano,
mas continuamos visualizando as lâmpadas serem deixadas no lixo e não serem recolhidas. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Vou me manifestar mais uma vez, já o fiz alguns dias atrás, e se não houver um pronunciamento oficial por parte da empresa, eu vou recorrer ao Ministério Público. Nós temos visto diariamente no anel central pessoas também de forma irresponsável fazem a substituição de lâmpadas fluorescentes, que é rico no elemento químico metal pesado mercúrio, lançam nas vias públicas, vândalos desocupados com atos criminosos quebram essas lâmpadas, com as enxurradas vão pelas galerias pluviais exatamente para as águas, contaminando os peixes, a vida animal dos rios, mas também contaminando os seres humanos. Ou seja, ou o contrato vai ser alterado, a empresa vai ter que ter uma responsabilidade diferente nessa questão, vai ter que dar uma resposta, porque não responde requerimento meu, não o recebi até agora, ou eu vou encaminhar isso daqui para o procurador do Ministério Público, especificamente aquele Honorato, doutor Honorato, que é do Ministério Público, especificamente da área de saúde pública e meio ambiente, para que tome ciência, porque de nada adianta palestras, situações que são trazidas aqui, olham tanto em relação a clínicas, hospitais, a vigilância sanitária não aguenta mais de tantas resoluções e leis, e esquece muitas vezes de coisas tão pequenas como é o caso das lâmpadas fluorescentes, e que tanto eu como o vereador Jair, nós sabemos do problema que existe, e que é um aparelho que não é tão caro, é um tambor propriamente, que nós íamos numa exposição no ano passado em Curitiba, mandamos inclusive esse cartaz para a empresa, mas até agora não tivemos qualquer tipo de manifestação, nem que fosse um telefonema para dizer que tem interesse ou que não tem, ou que vão rever o contrato. Então é uma questão bastante séria com o meio ambiente, que se a empresa não responder, estarei enviando dentro de 30 dias, que é o prazo legal, para o Ministério Público para que ele se pronuncie. Se não se pronunciar, pelo menos vai ficar ciente do problema que nós temos aqui em nosso município. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 153/2007 do vereador Clarito de Nivardo Barbosa. A Brasil Telecom, para que atenda a reivindicação da comunidade, no sentido de instalar um telefone público na rua 16A, no bairro Musulon, em União da Vitória. Local este que por várias vezes já foi solicitado esse procedimento. Essa situação já é merecedora de uma atenção maior, pois moradores informaram que o pessoal responsável pela instalação já esteve observando e comunicaram que logo estariam instalando esse telefone, mas até a presente data, nada de concreto. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 154/2007 do vereador Gilmar Jaranchuk, a Comissão Municipal de Transportes Coletivos de União da Vitória, para que urgentemente atenda a reivindicação da comunidade do bairro Nossa Senhora da Salete, mais precisamente na confluência das ruas Campolim Ramos e Marechal Castelo Branco, no que refere-se à instalação de um abrigo de passageiros no ponto do coletivo urbano lá existente, a fim de evitar que os usuários permaneçam diariamente debaixo de intempéries. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 155/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Em março deste ano, através do requerimento número 72, já solicitamos essas melhorias, senhor prefeito municipal. Mas várias pessoas nos procuraram, principalmente idosos, reclamando de que não sentem segurança em visitar a imagem do Sagrado Coração de Jesus devido à falta de corrimão nos dois lados da escadaria, bem como a necessidade de se trocar algumas lajotas dos degraus que ainda ficaram danificados depois das benfeitorias lá realizadas. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, hoje à tarde conversava com o secretário de Obras e ele mencionou que na semana passada iniciou-se os trabalhos já de colocação do corrimão. A empresa já esteve lá, já esteve fazendo os primeiros trabalhos e, devido ao mau tempo, paralisou, mas nos próximos dias terá continuidade nessa colocação. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado.
requerimento no 156/2007 do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. A disciplina de educação física atualmente é obrigatória em todas as escolas. E quando não existem as quadras esportivas nas escolas, acarreta sérios problemas na aprendizagem dos alunos. Sendo assim, senhor prefeito municipal, solicito que seja feito o levantamento em todas as escolas da rede pública municipal da falta desta quadra esportiva e, urgentemente, busque-se parcerias com os governos, no sentido de elaborar projetos, a fim de iniciar o processo de construção destas quadras, dando condições tanto para o professor quanto para o aluno realizarem com eficácia as aulas de educação física. Coloque em discussão. Eu passo a presidência ao vereador Marco Antônio Caos para me reportar sobre o requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Um grande passo na educação, do modo da educação geral, foi o concurso para professores de 1ª a 4ª série de educação física. Porque a educação física ela está inserida dentro do contexto educacional, porque a melhoria da psicomotricidade, de da parte cognitiva, afetiva e motora, está relacionada com a atividade da educação física. Mas para que isso ocorra com tranquilidade, é necessário que tenhamos o espaço condizente para as crianças terem suas atividades. Muitas escolas elas são beneficiadas porque no mesmo local está também inserida uma escola do governo estadual, como é o caso de São Cristóvão, Bernardino da Schroeder e tantas outras que tem 1ª a 4ª do município e ensino de 5ª a 8ª e médio do governo do estado. Mas algumas não têm essa condição, não existe a escola estadual. Então é necessário um projeto do senhor prefeito, que eu acredito que ele vai ver isso com bastante carinho, porque ele tem uma visão do que é o esporte para a juventude e as crianças precisam do local adequado e principalmente os professores para ministrarem suas atividades. Então eu tenho certeza que o prefeito vai se sensibilizar e vai tomar as providências. Algumas escolas não possuem o terreno, mas ao lado às vezes tem um terreno que está desocupado, adquirir, talvez um ano adquirir, no outro ano construir a quadra, que sabe que não se pode fazer todo ao mesmo tempo. Mas alguma coisa deve ser feita nesse sentido. Então, por isso, o requerimento e peço a aprovação dos nobres companheiros. Devolvo a presidência ao vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Retomo a presidência e coloco com a palavra o vereador Jair Brunhago. É louvável a sua ideia, senhor presidente, mas me preocupa um pouco quanto a essa parceria, uma vez de que, ultimamente, a educação no nosso município, principalmente no município da Vitória, mas também na região, tem tido mão única. Ou seja, agora mesmo a prefeitura estará construindo 10 novas salas de aula. Isto se dá principalmente pela ineficácia do governo do estado do Paraná, que não construiu nos últimos anos mais nenhuma sala de aula no município da Vitória. Isto, por exemplo, no Rio Vermelho, uma comunidade de interior que necessita, que houve uma ampliação do 1º para o 2º grau, mas de forma a não ter estrutura física. Lá um prédio municipal, onde a prefeitura terá que construir mais 2 salas de aula para poder abrigar os cursos do estado do Paraná. Da mesma forma, isso irá acontecer em várias escolas de União da Vitória, são um total de 10. E o estado do Paraná, através da Secretaria de Educação, deveria retomar os projetos de construção de novas salas de aula, para nos folgar e permitir, senhor presidente, exatamente atender esses projetos como o senhor tem nos colocado. Então, pediria aí à bancada que apoia, que está do lado do governo do estado do Paraná, que nos auxiliasse nesse contato. Porque dá a impressão de que pós-eleição rompeu-se ou não se tem mais retorno. Inclusive, faz com que nós nos preocupemos. Por quê? Porque o investimento da educação, que teria mais por objetivo atender escolas onde não está o Estado dentro, que tem uma estrutura maior, por exemplo, o Neuza Domit teve que ser ampliado com 2 novas salas, devido à necessidade daquele espaço, terá que ter essa ampliação no Inocêncio de Oliveira, terá que ter essa ampliação no Colégio São Cristóvão, terá que ter, enfim, são vários pontos.
Nós pediríamos realmente aí um apoio para que pudéssemos realmente, para que o prefeito tenha intenção, porque é um dos incentivadores e apoiadores do esporte e quer isso. Mas nós precisamos nos preocupar com isso. O governo do Estado do Paraná está nos desfalcando, não permitindo nenhum investimento, e não ocorreu nenhum investimento em construção de salas. Com as instalações dos laboratórios de informática, né, que está sendo, foi aí sim aí piorado. Por um lado melhorado com equipamento, mas por outro lado retirado o espaço físico de todas as escolas onde estão sendo implantadas. Então esta é a minha preocupação, uma vez de que, por parte do governo do Estado, União da Vitória vem pagando a conta, e vem pagando também na saúde. Via hoje o noticiário do Jornal Comércio, que o SAS, o pessoal não vai mais nem para Ponta Grossa, nem para Guarapuava. Quem paga é a União da Vitória, a conta de novo, senhor presidente. Então vemos o seguinte, hoje a União da Vitória só tem mão única, ou seja, nós fazemos para suprir a ineficiência, ineficácia, má vontade por parte do governo do Estado do Paraná pós-eleições. Porque até então vinha muito bem. Havia também uma promessa assumida publicamente, com termo de compromisso, de 8 milhões de investimento, o qual atenderia as nossas ruas centrais. Eu vejo aqui da própria professora Mazília, que está degradada, e outros pontos que nós precisamos fazer isso. Nós queremos, sim, poder colocar uma quadra de esporte em cada escola, mas com 600 mil reais, em vez de construir sala de aula, nós poderíamos, se o governo do Estado tivesse feito a parte dele, construído, sim, várias quadras cobertas em pontos onde não tem. Então, precisamos, sim, uma parceria, mas, primeiramente, de mão dupla. E o prefeito se dispõe a fazer a contrapartida em todas as quadras onde o município forneça verbas, como era costumeiramente executado anteriormente, que nós sentimos falta. Nenhum centro comunitário mais foi construído, nenhum posto de saúde foi ampliado ou construído, nenhuma sala de aula ou ginásio de esportes, melhor, lá no Astolfo Macedo de Souza foi feita uma construção de uma quadra. Né? Não posso ser injusto também. Mas no demais, na saúde, nós estamos pagando a conta. Eu não sei até onde vai a capacidade do município em arcar com essas custas. Parabenizo o senhor por esse requerimento, por essa iniciativa, mas precisamos abrir uma contrapartida por parte do município. Meu muito obrigado. Só uma parte, um momentinho, professor Sérgio. Só para fazer um adendo quanto ao seu pronunciamento, o governo municipal ele até ajudou a escola Dário Bordim com uma verba para fazer o estudo do solo para lá ser construído uma quadra. Então eu acredito que o governo municipal também fazendo projetos e mandando para o governo do Estado é uma maneira de cobrar do governo do Estado também a sua participação efetiva. Com a palavra o vereador Sérgio Andrecovski. Somente quero me reportar a respeito da fala do vereador Jair e a respeito da educação. Eu vou defender sempre as coisas sérias e vou fazer a defesa aqui de uma coisa que eu conheço muito bem, e até porque mais do que nunca hoje estou inserido dentro desse quadro que é a questão da saúde. Mas primeiramente dentro da questão da educação. Quando nós estivemos em Curitiba, e essa semana que se passou até na quinta-feira, após a reunião com o secretário de Estado da Saúde, por volta das 5h30 da tarde, me reuni com o deputado Anibele, falei das questões que estão havendo em nosso município, muito especificamente sobre a questão da educação. Bom, quando nós levamos o problema para o secretário de Educação, ele de imediato chamou, eu tenho inclusive documentação, agora não vou entrar no mérito se é verdade ou não, mas eu tenho uma documentação que eu recebi na sexta-feira à tarde, veio para a Câmara endereçada a mim, que é o qual o chefe do Núcleo de Educação, inclusive, mandou notes, e-mails, tal, mostrando a fotografia, os computadores do Colégio São Cristóvão funcionando. Não estou dizendo que é correto ou não, mas essa é a resposta que a Secretaria de Educação tem. Então, inclusive, eu falei naquele momento para o deputado Anibele que eu acho que, mais do que nunca, aquele que responde pelo Núcleo Regional de Educação aqui na União da Vitória, ele tem que filtrar essas reclamações aqui da Câmara e tem que dar a resposta plausível, porque o governo do Estado, se está investindo e não está havendo retorno por parte daquele que responde por um órgão, está havendo omissão. Na parte da saúde, especificamente, no ano de 2006, o governo do Estado do Paraná investiu, isso documentos que eu tenho de posse comigo, 1.755.000 em bens móveis nos 9 municípios, bens móveis. O governo do Estado tem investido de forma sistemática e mensalmente
em União da Vitória, R$90 mil, R$60 mil reforça a SUS, Hospital Regional, 30 mil que é o Cisvale, e que é um assunto que nós estávamos discutindo hoje, inclusive, com a direção do EMEPAR. Em Curitiba, levamos o diretor do EMEPAR aqui no União da Vitória, o seu Beto, hoje, para discutirmos assuntos específicos relacionados a isso. Questão dos medicamentos excepcionais, o governo do estado gastou 230 milhões com medicamentos extras. A questão do repasse de funcionários do governo do estado para atender os municípios, eu acho, sabe, senhores vereadores, que é muito pouco ainda. Que a saúde e a educação, tudo aquilo que um governo investir é muito pouco mesmo. Agora, é tudo que se pode humanamente ser feito em benefício específico da saúde da população. Eu, como responsável nesse momento pela saúde do estado, vou fazer uma outra colocação. Os R$115 mil, ao qual eu aproveito nesse momento para convidar todos os senhores vereadores, quarta-feira, 9h30 da manhã, eu tenho a resposta por parte do SAS, por escrito, que veio a este vereador. Como vereador, na 6ª Regional, vou me reunir com o corpo clínico e aproveito para convidar os senhores vereadores. Agora, o governo do estado está aqui o dinheiro, está disponibilizando. É um reforço a mais que não estão querendo aceitar e que eu vou cobrar de forma tempestiva, educada, mas tempestiva, que os hospitais vão ter que memorizar muito bem, porque tudo aquilo que eles pedem, ampliação, materiais, uma máquina para fazer exame da pressão de gás carbônico e gás oxigênio, especificamente dentro dos investimentos do estado, custa caríssimo, está disponibilizado para um hospital. Então eu penso assim, voltando a respeito do requerimento do vereador Cordovan, eu acho que mais do que nunca esses assuntos têm que ser levados ao Núcleo Regional de Educação para que respondam. Eu não vou responder pela educação, pela saúde eu respondo, trago dados, mostro realmente a informação. Pela educação eu acho, até conversando com o deputado Anibele, para que ninguém leve notícias distorcidas, mas leve a verdade. O que tiver que responder de acordo com a lei, de acordo com o que nós temos aqui, eu vou fazê-lo. Agora, educação cabe ao Núcleo de Educação, ao vereador Jarenchuk, que por sinal representa aquele que é indicado do PT no Núcleo de Educação, para que defender essa secretaria em especial. Questão de ordem foi citada, senhor presidente. Só gostaria que se prendesse realmente ao requerimento, porque nós estamos desviando muito do assunto. Eu acho que na palavra livre é um bom local depois para esse embate. Entende? Mas, como foi citado, vamos conceder. Por um levantamento superficial na questão de saúde, nós estamos hoje desprendendo um valor muito alto em cima da deficiência do SAS. Eu sei da luta do vereador e tenho acompanhado, tenho estado junto com o senhor, com o Castilho, e o senhor também tem estado nessas negociações, mas, independente de tudo que se possa justificar, União da Vitória está pagando a conta do SAS no nosso município e região, porque o pessoal acaba ainda vindo de outros municípios sendo atendidos aqui, e isso prejudicando. Sobre o ponto de vista de parte de educação, eu fui justo, semana passada mencionei aqui, o laboratório começou a funcionar, semana passada, segunda-feira. Não poderia ser injusto também de não ter mencionado. O dia que começou a funcionar, iniciou tal. Mas, salas de aulas novas construídas, que saudade, senhor presidente. O senhor é educador e sabe quanto faz falta. Nós, no Colégio São Cristóvão, hoje, pela necessidade, já teríamos que construir mais 4 salas, no mínimo. O Colégio Inocêncio Oliveira, no mínimo, mais 6 salas. E o Colégio Neuza Domite, no mínimo, mais 4. É isso que nós queremos de volta. E espero que a chefia regional do núcleo, esteve depois dos meus comentários aqui de falta, eles já tiveram no meu colégio, não sei se tiverem outros, fazendo um levantamento, e espero que tenham protocolado junto à Secretaria de Educação o nosso pedido na área da educação. Não apenas o Colégio São Cristóvão, porque mencionei a necessidade do Bernardina, do Pedro São Machuque, do Inocêncio de Oliveira, Escolas Bordim, enfim. E também temos um acordo com as Escolas Bordim, quando, além da perfuração de solo e percolação de solo feito e análise para a construção da quadra, o aterro. O município fará no dia que tiver a ordem de serviço pronta também. Assim como hoje mesmo entrou o requerimento meu, porque fui solicitado pelo diretor, porque estará sendo construído um ambiente de administração, por iniciativa da escola. E nos foi solicitado a parte de terraplanagem. Hoje conversei com o prefeito, com o secretário de obras, e assim que o tempo permitir, não iremos atrasar um dia desta obra para essa escola, porque educação é um dos fatores de prioridade pelo senhor prefeito. Mas queremos sim dar essa continuidade nessa parceria, mas que saudades das salas de aulas construídas por governos anteriores.
Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 157/2007, do vereador Jair Brunhago. Ao senhor prefeito municipal, para que atenda a comunidade das escolas Bordim, no sentido de imediatamente determinar a execução de terraplenagem no terreno localizado ao lado das escolas, onde a unidade está prestes a iniciar a construção de salas de aula, para suprir a falta de espaço físico que hoje se constata naqueles estabelecimentos de ensino. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Altamir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria fazer um requerimento com o aval do plenário para que a Comissão de Trânsito faça um estudo na confluência da rua Professor Cleto com a Dom Pedro II. Nos últimos dias houve 3 acidentes lá. Eu mesmo já quase me acidentei. Quem sobe Professor Cleto para sair na Dom Pedro II, virou um caos aquela rua ali. Parece motoqueiro voando, parece carro, tudo. E tem uns caminhões, às vezes, que estacionam em lugar não permitido, quase em esquinas. Hoje eu vi o quanto está necessitando ali uma sinalização, ou quem sabe até um assinaleiro, para que possa coibir. Veja, a Dom Pedro II já tem 2 assinaleiros, né? E eu não sei se ali não vai ter que colocar, porque redutores de velocidade, se colocar na Professor Cleto, não vai resolver o problema. É uma situação hoje, que eu passei ali, uma situação calamitosa. O povo dali estava reunido e com o pedido para esse legislativo. Eu estou fazendo porta-voz da população que ali estava reunida, na esquina, das casas de comércio que ali tem, inclusive do Correio, que é uma iminência de acontecer um acidente grave naquele local. Eu gostaria de contar com a elaboração dos senhores vereadores para esse requerimento, para que a Comissão de Trânsito faça um estudo para ver o que se faz para resolver aquele problema dessa confluência de ruas. Coloque em discussão o requerimento. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moções. Número 41/2007, dos vereadores Cordovão Frederico de Melo Júnior, Altamir Moreira do Castilho, César Augusto Bogos, Clarito de Nivardo Barbosa, Fernando Borer, Gilberto Francisco Brits, Gilmar Jaranchuk, Marco Antônio Caus e Sérgio Andrekovski. Um voto de aplausos, parabenizando o senhor Jairo Vicente Clivati e José Pedro Ramos pelos cargos assumidos no dia 15 de maio, respectivamente reitor e vice-reitor da Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória, Uniuv, bem como parabenizar a todos da administração da Uniuv pela inauguração das novas obras do Campus 2, que abrigará os cursos de engenharia. O sucesso dessa entidade educacional municipal é fruto de muito trabalho e dedicação por parte de todos que a administram, especialmente do senhor Jairo Clivati, uma pessoa que se dedica integralmente para que bons frutos possam ser colhidos pelos mais de 2.500 estudantes. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 42/2007, do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior, um voto de aplausos, parabenizando o Colégio Santos Anjos, na pessoa da irmã Suzana Lúcia Roden, diretora da instituição, pela comemoração dos 90 anos de criação do colégio, que realizar-se-á no dia 26 próximo vindouro. Colégio tradicional, o Santos Anjos, a exemplo de outros, é referência na área de educação, pois encontramos vários dos nossos profissionais, sejam médicos, advogados e outras classes que em suas vidas foram alunos e cursaram as várias fases da educação básica no Colégio Santos Anjos. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Deixo a palavra livre para quem dela quiser fazer uso. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, eu gostaria apenas de, nesse momento, usar a palavra para agradecer
ao engenheiro Fernando Martins, do DR, chefe do DR, que a solicitação que a gente fez da Pedro Stomachuk, cruzamento da Ivaldo Tomás com a Pedro Stomachuk e Penido Monteiro com a Pedro Stomachuk, para colocar redutores ou lombadas, eles acabaram de fazer. E, em nome da comunidade do Bento Munhoz, nós queremos agradecer, uma vez que, com muito carinho, teve lá a equipe do DR e fez essa obra tão pedida pelas as duas associações, a Bento Munhoz e também do Panorama. Também gostaria de agradecer ao pessoal do Departamento de Obras, que agora, depois que passou o período aí do prefeito Copovo, no bairro Bento Munhoz, lugar denominado Panorama, as máquinas se fizeram presente, limpando quase todas. 95% das valetas estão limpas. Então, assim, com essa enxurrada e chuvarada que está dando, está um pouquinho mais ameno, embora as valetas estão bastante cheias, inclusive algumas já alagando mais naquela costa. Então, a gente fica mais contente que a NSTV, que realmente eles trabalharam praticamente uma semana e meia direta, 2 máquinas ali, tirando entulhos, e isso, vamos dizer, deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque aquela região ali é uma região que realmente incomoda quando dá essa chuvarada. E seria isso aí, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Fernando Bore. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aproveitar a presença do secretário da Agricultura, Júlio Adilson Pires, para fazer aqui o agradecimento de público em nome da Colônia Barreiros, que, numa parceria da Secretaria da Agricultura junto com o Departamento de Obras, realizaram lá um trabalho que foi uma solicitação assim meio que precisava ser executada com bastante urgência em função de uma festa que houve lá no dia 13 de maio, no Dia das Mães, e que foi prontamente atendida pela Secretaria da Agricultura, junto com a parceria da Secretaria de Obras, e em nome da Colônia Barreiros, eu quero aqui deixar esse agradecimento pelo excelente trabalho que vem executando a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Obras, em que pese as dificuldades em função do mau tempo que tem feito nos últimos 30 dias. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Marco Antônio Caos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, eu só queria me reportar a esse ofício que veio assinado pela juíza de direito da comarca do União da Vitória. Eu me pronunciei naquele dia sobre isso, falando que ela era nascida aqui, e realmente é. Só que algumas coisas eu não aceito do que ela escreveu aqui também, falando que os vereadores não sabiam do trâmite disso aí. Todos os senhores vereadores, como o vereador Sérgio usou a tribuna, todos nós sabemos como que está o processo. E mais além, ela também fala que, em hipótese alguma, podemos misturar interesse público com particulares. Eu não entendi isso aqui também até hoje, o que ela fala isso aqui. Não entendo, não sei se foi para nós vereadores ou para o senhor que era presidente na época, mas não dá para entender. Mas isso aqui, na verdade, o que ela tinha que citar aqui também foi todas as leis que o vereador Sérgio mostrou, que o imóvel, a casa da rua Ipiranga, esse terreno que está aqui a Câmara hoje, o terreno do fórum, do cartório eleitoral, isso aqui ela poderia também muito bem citar aqui, que nós doamos que o município, através da Câmara, também doou para o Judiciário. E em 2004, quando o senhor era presidente também, vereador Cordovan, ela fez várias reuniões com nós aqui para que nós doássemos o cartório eleitoral. Nós providenciamos e fizemos a doação daquele terreno junto com o Executivo. Então, na maneira que nós estamos analisando, cada 3, 4 anos, nós vamos ter que ter alguma coisa de doação para o fórum, porque não faz 5 anos que foi feito o cartório eleitoral e já está faltando espaço novamente para o fórum. Então, essas coisas nós temos que rever. E outro assunto meu, senhor presidente e senhores vereadores, eu acho que estou vendo obras em União da Vitória, calçamento, alguma coisa, só que está faltando planejamento. Infelizmente, obras estão sendo feitas. Hoje fui procurado por vários moradores da Avenida Iguaçu e também da Dário Bordim. O calçamento está sendo feito. Só que, às vezes, com a precipitação de fazer, e agora com as fortes chuvas, a gente viu, aquelas casas que desce a Dário Bordim, começou a entrar água
por causa do calçamento. Foi erguido um pouco. Então, alguns problemas, antes de fazer, lógico que nós precisamos desse calçamento, mas, na verdade, está faltando um pouco de planejamento. A semana passada, o senhor citou também sobre o caso do Morro do Cristo, é uma obra excelente, tudo, só que, às vezes, as ruas intermediárias estão jogando pedra e estão dificultando, talvez, até o transporte na rua principal. Então, às vezes, quando a gente vai fazer esses projetos, eu acho que a Secretaria de Planejamento teria que olhar com bons olhos, ou um pouco mais de vontade até. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Mas é bom que tenha dado esses problemas internos, porque sinal que estamos construindo, né, vereador? Porque não tivesse obra, não dava problema, né? Então, por outro lado, se acontece porque está tendo as obras. Né? Porque, por exemplo, não posso reclamar de nenhum inoportuno dentro do Colégio São Cristóvão com obra, porque o governo do Estado não está fazendo nenhuma sala. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Sérgio Andrecoves. Somente gostaria mais uma vez de referendar o convite, senhores vereadores que puderem, na quarta-feira, às 9h30 da manhã, na Sexta Regional, nós teremos uma reunião específica sobre o SAS, enfocando essa questão do atendimento e, principalmente, a resposta por parte do Governo do Estado, mais especificamente a Casa Civil e a Secretaria de Administração. Só gostaria de, antes de encerrar, me reportar porque eu trouxe esse requerimento, esse ofício da juíza em plenário. Porque é um assunto bastante debatido, eu levei ao conhecimento do vereador Sérgio, que no caso foi citado antes, que eu traria para não ser imparcial em nada e pegá-lo de surpresa, né? Porque ela no final ela diz assim: por isso solicito a sua gentileza, no sentido de comunicar aos demais vereadores e imprensa local, para que as dúvidas não pairem a respeito das sempre boas relações institucionais mantidas entre o Legislativo e o Judiciário. Então eu acho que nada o melhor lugar para colocar do que esse, do que eu querer mandar uma cópia para cada jornal, para cada rádio, que eu não é o lugar da polêmica. Eu acho que o local mesmo para o debate é aqui, e a imprensa sempre está aqui presente, que agradecemos a presença da imprensa aqui, escrita e falada, e eu achei que era o local próprio para nós trazermos. Então, nada que fosse fora do que nós estamos querendo levar dentro da seriedade esse problema do nosso local, aqui no caso a Câmara Municipal. Também só para colocar a par os senhores vereadores, nós continuamos lutando para que consigamos ficar com o prédio, mas dentro da possibilidade também estamos conversando com o senhor prefeito, já vamos pedir, já solicitamos que o terreno seja cedido para a Câmara do município, para uma nova Câmara se for preciso. Vamos fazer um projeto também nesse sentido. Já vamos deixar todo o trâmite preparado. Se nós precisarmos fazer a Câmara, nós vamos partir para isso. E no tempo oportuno, vou convidar os senhores vereadores para debatermos esse assunto mais a fundo daí. O vereador César queria se expressar. Senhor presidente, senhores vereadores, quero me reportar a indicação 101/2007 do vereador Sérgio Andrecoves. Realmente, eu tenho conhecimento ali que diariamente eu trabalho no edifício do INSS e tenho conhecimento do trânsito caótico que é a Rua Ipiranga. Principalmente que nós tivemos, até pouco tempo atrás, a vacinação das pessoas idosas e ali transitaram. E realmente é um problema muito sério e há que se fazer urgentemente um redutor de velocidade. Vamos esperar que as lombadas eletrônicas sejam ali instaladas. Eu quero me reportar também ao ofício da doutora Jane Carla, nossa Câmara Municipal, onde ela fala em seu ofício em moralidade pública. Pô, dá a entender que é imoral a ocupação. Esse termo que ela usa, que é imoral a ocupação da Câmara deste prédio. E realmente é uma preocupação muito grande, tendo em vista que a Justiça dispõe, inclusive, de uma residência na Rua Ipiranga, à disposição dos juízes que vêm de fora para ali residirem. E que temos conhecimento que, na época, aquilo ali foi construído com o erário público.
realmente nos traz surpresa falar em moralidade. Não é imoral a ocupação desse imóvel pela Câmara, tendo em vista que frequentemente, toda semana, quase todo dia, a comunidade usa esse plenário aqui, associações, o Conseg, todo mundo usa. Então, realmente, nos causa espanto e o que notamos é uma má vontade por parte do Judiciário de União da Vitória com o Legislativo quanto a essa questão. Muito obrigado. Vereador César, uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador César Augusto Bogo citou a questão desse imóvel que está na Rua Ipiranga, que é do Judiciário, e sem contar que, por diversas vezes, o município, eu sei porque na oportunidade em que eu fui secretário de obras, e também quando prefeito, sempre na mudança de juízes para o município de União da Vitória, era solicitado para que o município fizesse as restaurações, recuperação, pintura, reforma, entre tantas outras coisas, ao Judiciário de União da Vitória. Eu acho que tudo isso vem no momento em que deverá ser colocado, inclusive, se for preciso, com uma ação popular, para que este prédio que aqui está, que é do povo, que tenha... está sempre à disposição da comunidade de União da Vitória para todos os atos, principalmente sociais, de todas as comunidades, associações, entidades de classe, para que nós permaneçamos aqui, porque com certeza isto é de direito, até porque precisamos aguardar, como disse o senhor presidente, Vossa Excelência, há dias atrás, de que está aguardando a documentação oficial de propriedade desse imóvel, se realmente ele é do Judiciário ou ele é do Estado do Paraná. Obrigado. Não havendo ninguém mais fazer uso da palavra livre, convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião a realizar-se no dia 28 de maio de 2007. Uma boa noite a todos e obrigado.